O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Nesta noite de quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, o Centro Espírita Paz de Zé Cambinda inicia os trabalhos com a prece feita por nossa irmã Ângela Margarida. Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja conosco. Deus, Pai Criador do céu e da terra, desse universo infinito, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Jesus, Mestre e Pastor das nossas vidas, nosso irmão maior em Deus. Maria de Nazaré, nossa mãe de luz, escolhida para ser a mãe de Jesus aqui na terra. Espiritualidade amiga da Casa de Paz de Zé Cambinda, aqui estamos mais uma vez e, reunindo nossos melhores sentimentos, pedir a misericórdia divina para toda a humanidade nesse momento difícil, mas certamente necessário para a evolução do planeta. Pedimos sabedoria para que possamos tirar bastante proveito dos ensinamentos que vamos receber nessa noite. Nossa irmã Marcelena fará a leitura de uma página espírita para nossa reflexão. Boa noite. Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Página 57, lição 21. Caminhos retos. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente a tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam no abismo da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência de que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se novos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior em esforços diários, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Para a palestra de hoje, contaremos com o querido José Ronaldo, irmão filiado à Casa Espírita Jesus, Maria e José, no município de Vassouras, Rio de Janeiro, que falará sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Boa noite, meus irmãos, do Centro Espírita Pai José Cambinda. Hoje nós vamos estar tratando de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E nós vamos começar, então, com a passagem que dá início a esse capítulo. Ele está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e versículos 46 a 48, lembrando que essa passagem está dentro do Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem também assim os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O Sermão da Montanha é talvez uma das sínteses mais importantes do Evangelho, né? Ali está condensado entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus a essência da mensagem que Jesus trouxe à Terra. E se o Sermão da Montanha já é um manancial de ensinamentos muito difíceis de serem seguidos, eles são colocados por Jesus como objetivo para nós alcançarmos o reino de Deus, algumas passagens dentro do Sermão da Montanha são ainda mais difíceis, né? E essa é uma passagem difícil, porque amar a um parente, um ente querido, sua esposa, seu filho, amar a seu pai, a sua mãe, amar a um amigo, uma amiga, isso não é um mérito propriamente, né? É mais fácil, digamos assim. É natural, é um mecanismo natural. Mesmo indivíduos de má vida, que não têm nenhum compromisso com qualquer questão religiosa, espiritual, ética, amam também, né? Um criminoso ama também, de repente, a sua mãe, a sua esposa. Então, isso que Jesus está dizendo. Nós temos que agora expandir esse sentimento. Se nós estamos em busca de algo mais, para outras pessoas, que não são apenas aquelas do nosso grupo mais próximo. Agora, na mensagem de Jesus, amai ao próximo e amai a Deus, digamos assim, essas duas passagens, essas duas frases que sintetizam a ideia do reino de Deus. Se amar ao próximo já extrapola, então, esse núcleo mais próximo, amar os inimigos vai mais longe, porque, na verdade, agora você tem que abrir mão da raiva, do ódio, do rancor e, ao mesmo tempo, criar um sentimento de empatia, né? E isso não é uma coisa fácil. Então, Jesus está realmente aqui lançando um desafio. Ora, o reino de Deus é um desafio, né? A nossa vida aqui na Terra, frequentemente, nós somos distraídos do nosso caminho. Nós estamos aqui por uma razão, né? É uma razão que nós vamos comentar mais à frente aqui, mas todos nós já conhecemos o motivo pelo qual nós estamos encarnados. E nós, às vezes, nos distraímos. Às vezes não, com muita frequência, nos distraímos. Nessa vida, nas outras vidas, nos momentos que tivemos no plano espiritual, em diversas etapas em que estivemos na erraticidade. E Jesus vem para mostrar uma forma de nós nos mantermos no caminho reto. É um caminho estreito, né? É um caminho que não é fácil, porque ele exige uma disciplina muito grande, e isso é hoje uma coisa muito em falta, né? E que nós precisamos resgatar e buscar para aplicar os conceitos que nós aprendemos pelo Evangelho, pela doutrina espírita. Muito bem. A mensagem de Jesus trazia, em essência, um conceito chamado reino de Deus, ou soberania divina. Nós podemos dizer que a espinha dorsal do Evangelho, da Boa Nova, é o conceito de reino de Deus. E o que é o conceito de reino de Deus? O conceito de reino de Deus, ele é, na verdade, o conjunto das leis divinas, é o pensamento de Deus nos alcançando. É nós estarmos mergulhados nesse conjunto de leis, é nós estarmos mergulhados nesse pensamento de Deus, é seguirmos as leis de Deus. Isso é estar vivenciando o reino de Deus, ou seja, vivenciando a soberania divina.
Então, o reino de Deus não é uma coisa a se materializar no futuro, não é uma coisa que existiu no passado, não é uma coisa que está fora de nós, ela é uma coisa que nos envolve e está dentro de nós, né? Bom, Jesus ensinou o reino de Deus através de duas formas principais: os seus atos, né, e suas palavras, os seus ensinamentos. Os seus atos, especialmente nas curas, a capacidade de Jesus de curar, né, toda aquela multidão que o procurava, de sofredores, era, digamos assim, a manifestação desse poder superior. Então, ali estava se manifestando esse conjunto das leis de Deus, nós vamos chamar reino de Deus. Do ponto de vista dos ensinamentos, nós vamos ter aí as palavras de sabedoria, como nós chamamos de aforismos, que se encontram, por exemplo, no Sermão da Montanha, as parábolas, né, que Jesus também pronunciava, os diálogos que ele tinha com seus discípulos, o diálogo que ele tinha com seus opositores, com aqueles que o questionavam. Em todos eles nós vamos achar ensinamentos, né, que nos remontam à ideia de reino de Deus, uma forma de ensinar o reino de Deus. E sendo que o Sermão da Montanha é a síntese mais perfeita, porque se nós conseguíssemos aplicar em nossas vidas digamos, 20%, 30% do Sermão da Montanha, o nosso mundo provavelmente já seria um mundo regenerado, se todos nós, habitantes da Terra, fizéssemos isso. Então, de fato, o Sermão da Montanha, apesar nós temos mais conteúdos além do Sermão da Montanha distribuídos por todo o Evangelho, mas o Sermão da Montanha, a síntese que ele traz é extraordinariamente importante. Então, abraçar esse ideal do reino de Deus é seguir a lei divina. E seguir a lei divina, ora, é o quê? É nós estarmos buscando a perfeição. Perfeição qual? Perfeição divina, perfeição de Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se Deus é perfeito e nós estamos tentando seguir um caminho proposto por Deus através de suas leis, então nós estamos num caminho de uma perfeição. Aí vocês vão dizer assim, mas nós só podemos alcançar uma perfeição relativa, não tem problema. Nós temos uma longa jornada pela frente, nem precisamos nos preocupar com isso. Nesse momento, se o objetivo é alcançar uma perfeição relativa, possível, já está ótimo, se nós formos capazes de fazer isso. Porque nem isso nós estamos, na nossa vida diária, tentando realizar, né? É importante, nesse conceito de perfeição relativa, entender que cada um tem um determinado nível evolutivo. Cada indivíduo que está nessa romagem aqui na Terra não está no mesmo patamar. Todas as pessoas são diferentes e todas estão, algumas um pouco mais adiantadas, outras estão no nível mediano, outros menos adiantados, e se você pega 100 pessoas no nível mediano, essas 100 pessoas serão diferentes entre si, todas elas com pequenas variações, algumas qualidades, alguns defeitos, que não se repetem muitas das vezes nelas. Não são os mesmos defeitos, não são as mesmas qualidades. Quando eu falo defeitos, eu falo tudo aquilo que nos afasta da lei divina. Quando eu falo qualidade no sentido de tudo aquilo que nos aproxima da lei divina. Mas mesmo aqueles que estão tentando seguir a lei divina, seguem com maior ou menor intensidade. Então, esses níveis são essas diferenças de níveis são muito grandes. Então, cada um vai tentar encontrar essa perfeição possível, respeitando-se o seu nível de evolução. Isso aí é fundamental. Não adianta você tentar nivelar todo mundo do mesmo jeito. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade aonde está escrita a lei de Deus? E o Espírito de Verdade responde na consciência. Então, a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Então, nós trazemos como um potencial de perfeição dentro de nós, que precisa se desenvolver, como uma semente que precisa ser desenvolvida ao longo do tempo, das inúmeras reencarnações e das inúmeras vivências no plano espiritual. Então, essa busca de se colocar dentro da lei divina, ou seja, incorporar o conceito de reino de Deus, é exatamente compreender essa lei que está escrita dentro de nós. Compreendê-la também, não só cognitivamente, mas colocando-a em prática, né? Exercendo-a em prática. Jesus está lançando um desafio, claro, quando ele fala
de sede perfeitos, né? Como Deus é perfeito. Mas esse desafio, nós temos que persistir em tentá-lo, mesmo que o nosso ganho, mesmo que a nossa possibilidade de passar à frente um pouco mais, de subir mais alguns degraus, seja pequeno, mas não importa. Jesus está jogando um desafio, mas ele entende, e nós vamos comentar isso melhor daqui a pouco, na parábola do semeador, que você tem níveis evolutivos. Então, nós temos que respeitar isso. Alguns irmãos vão avançar mais, outros irmãos vão avançar menos, mas o importante é que nós estabeleçamos uma meta e tentemos alcançá-la, que nós fiquemos no caminho certo. O que não dá é para nós nos distrairmos e sairmos desse caminho, porque aí nós não vamos chegar nunca dentro dessa possibilidade. Mas não resta dúvida, Jesus, nas suas palavras, digamos assim, simbólicas, parabólicas, né? Da sua linguagem simbólica, ele buscava lançar um desafio ali no Sermão da Montanha, entendendo-se, é claro, que as pessoas alcançariam dentro das suas possibilidades. Agora, vamos ver uma coisa interessante, quando a gente fala cada um dentro das suas possibilidades. Esse mesmo capítulo 17, ele tem, logo depois, uma passagem que é a parábola do semeador, uma linda passagem. A parábola do semeador, na verdade, quando a gente fala de se jogar a semente, e essa semente crescer ou não crescer, essa semente germinar ou não germinar, nós estamos falando do Evangelho, da Boa Nova, e hoje nós podemos falar até da doutrina espírita, a capacidade que nós temos de recebê-la e dar a ela desenvolvimento, ou não recebê-la, ou recebê-la e não dar desenvolvimento, ou então recebê-la e dar o desenvolvimento, e cada um dando um desenvolvimento de acordo com as suas possibilidades. A semente, nesse caso, é a mensagem. A semente é a revelação. Revelação através de Jesus, do Evangelho, revelação através da doutrina espírita, revelação através de outros missionários em diversos países, diversas culturas diferentes, diversos tempos, diversas épocas. Essas mensagens sempre vieram, né? E elas também são sementes a serem desenvolvidas. No nosso caso, aqui nós estamos tratando da doutrina espírita do Evangelho, especificamente, mas esse conceito se aplica de uma forma mais ampla. Vejamos, então, a parábola do semeador. Essa parábola aqui está colocada, ela está em Mateus, capítulos 13, versículos 1 a 9. Jesus diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem, todo o povo. Então, ele ficou na barca e todo o povo na margem para poder ouvir. Disse, então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, a primeira semente jogada caiu ao longo do caminho, vieram os pássaros do céu, comeram essas sementes. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas como carecia de profundidade a terra, porque ela era terreno muito pedregoso, assim que o sol começou a surgir muito forte, ela queimou essas sementes, porque as raízes delas não conseguiram se aprofundar dentro do solo por ele ser pedregoso. Ela até começou a surgir, as sementes começaram a conseguir a entrar ali um pouquinho as raízes delas, mas elas não foram suficientes para assegurar o suprimento, a nutrição dessas sementes para que elas suportassem o sol que veio. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, abafaram essas sementes. Então, essa semente que cai nos espinheiros, o que nos dá a entender dentro da parábola, é que elas chegaram a encontrar um terreno que era possível fincar raízes ali, vamos dizer, entrar dentro da terra e conseguir fincar raízes. Mas, quando começa a germinação da planta, aqueles espinheiros que estão ali, aqueles cardos, aqueles espinheiros, eles sufocam a planta. E aí elas acabam morrendo. Outras, finalmente, caíram em terra boa.
e produziram frutos, dando 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, nessa última passagem, uma semente que caiu em terra boa produziu 100 outras plantinhas, né? Aquela plantinha que surgiu da semente, da germinação, ela produziu 100 outras sementes que podem produzir 100 outras plantas, né? Outra que floresceu produziu 60 sementes, aquela outra planta que surge daquela semente floresceu, e outra produziu 30. Então, um grão se transformou em 100 grãos, outro grão se transformou em 60, e outro grão se transformou em 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. A primeira coisa que chama atenção nessa parábola, e isso é uma coisa muito importante no estudo dos evangelhos, é que, na verdade, Mateus ele utiliza essa parábola a partir de Marcos. Tanto ele quanto Lucas vão utilizar essa parábola a partir de Marcos. Marcos, na verdade, é o que escreve primeiramente essa parábola, é que transcreve essa primeira parábola de Jesus. E Mateus vai utilizá-la assim como Lucas vai utilizá-la. E Mateus Mateus repete aqui a estrutura que Marcos colocou. Marcos tinha um estilo de redação muito criativo, muito interessante. Todos eles tinham. E uma das características de Marcos é trabalhar uma certa simetria. Vocês observem a simetria dessa parábola. Nós temos sementes que caíram em 3 lugares desfavoráveis no começo da parábola, e sementes que caíram em 3 locais favoráveis no final da parábola. Então, você tem começo da parábola, 3 locais favoráveis, final da parábola, 3 locais. Início da parábola, 3 locais desfavoráveis. Final da parábola, 3 locais favoráveis. Outra coisa interessante, nos três locais desfavoráveis, existem graus de intensidade da falha, do erro. Por exemplo, aquela que o pássaro comeu, a semente nem chegou a soltar raiz no solo. Foi muito rápido. Na segunda tentativa, quando ela cai no terreno pedregoso, ela não consegue fincar raiz no solo, ela entra com dificuldade, vem o sol, resseca ela. Então, é aquele indivíduo que estava tentando ir um pouco mais... No primeiro caso, aquele indivíduo que ouviu e nem deu bola para o evangelho. O segundo é aquele que ouviu, começou a fazer algum esforço, mas não resistiu muito tempo por outras motivações que foram mais importantes do que a transformação espiritual. E no terceiro, ele chegou até a fincar as suas raízes no solo, mas vieram os espinheiros e sufocaram aquela planta, não deixou o sol chegar e tal, e ela morreu. Isso lembra muito aqueles casos das pessoas que vão à casa espírita, a primeira vez não voltam mais, aquelas que vão, ficam algum tempo, depois não estão dispostas a fazer os sacrifícios ali que são exigidos, esforços e sacrifícios no sentido individual, né? No sentido de transformação que se espera, como Kardec colocava, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. Se você não está disposto a domar má tendência, má inclinação, se não está disposto a fazer esses esforços pessoais de transformação, para a sua transformação moral, ele desiste. Alguns nem chegam a dar atenção, outros começam e param, outros vão algum tempo e depois acabam largando. Então, vocês observem que mesmo aqui nós temos 3 níveis, não é tudo igual. Essas pessoas estão em níveis diferentes de percepção da verdade. Aqui, caiu nos espinheiros, está mais próxima, está quase chegando ao ponto de fincar raízes e suportar a adversidade. Da mesma forma, aqueles que receberam em terra boa também têm níveis diferentes. Vocês observem isso também. Um produz 100 por 1, outro produz 60 por 1, outro produz 30 por 1. Todos estão no caminho correto, todos estão trabalhando, todos estão se transformando, mas alguns produzem mais do que os outros, porque se esforçam mais ou já estão um pouquinho mais evoluídos para aplicar aquele conceito de sede perfeitos, no sentido relativo, porém com mais intensidade e mais qualidade. Então, vocês observem a simetria da parábola.
o início é desfavorável, o final é favorável, em 3 níveis diferentes de intensidade e qualidade. Muito bem. Quando nós entendemos o processo de compreensão dos evangelhos, não é 880. Não é aquela situação, o indivíduo não aprende nada ou o indivíduo aprende tudo. Não, você tem um indivíduo que realmente não aprende nada, você tem um indivíduo que aprende tudo, e você tem um indivíduo que está avançando no meio desse caminho. Existem diferentes ordens evolutivas e ele está avançando no meio desse caminho. Isso é, assim, fundamental para nós compreendermos isso. Os seguidores de Jesus também estavam, e aí é interessante também essa questão, estavam, a grosso modo, divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, o grupo mais, assim, digamos assim, mais ostensivamente próximo a Jesus, onde era exigido mais deles, que era exigida a produção 100 por 1, vamos assim dizer, eram os 12 apóstolos. Esse era o primeiro círculo. Depois nós temos o segundo círculo. Quem é o segundo círculo? São aqueles seguidores que aceitavam a mensagem de Jesus, mas continuavam vivendo suas vidas, porém se transformando dentro das suas possibilidades. Vamos dar um exemplo. Joana de Cusa, Maria Madalena, Nicodemos, no Evangelho de João, José de Arimateia, Marta e Maria, também no Evangelho de João, que não seguiam Jesus por onde ele ia, e nem foram exigidos deles que eles largassem tudo para seguir Jesus e difundir o Evangelho, mas eles, na sua vida pessoal, estavam fazendo isso. E o terceiro nível? O terceiro nível são aqueles que ouviam a Jesus, se beneficiavam dos seus ensinamentos, dos seus chamados, mas não estavam assim, estavam se beneficiando, mas não se envolveram muito. E tem aqueles que simplesmente não ouviram nada, ou ouviram e deixaram para lá, ou começaram a seguir e depois abandonaram. Então, a parábola do semeador reflete muito esse círculo, nós chamamos esses 3 círculos concêntricos dos seguidores, mas também aqueles que não ouviam, ou ouviam e não tinham persistência para, como na passagem do jovem rico, que vai procurar Jesus, e quando ele diz que ele segue a lei de Moisés, mas ele quer mais, ele quer entender o reino de Deus, e Jesus, quando propõe a ele, vende tudo, doa aos pobres, vem seguir-me, ele larga. Ele não fazia parte ainda, não estava em condições de assumir esse primeiro grupo. Ele era um indivíduo que deveria ter se contentado com um outro nível. Por exemplo, como Zaqueu, né? Zaqueu também é um exemplo de um discípulo ali do segundo, terceiro nível. Do segundo nível, ele recebe Jesus, ele aceita o Evangelho, mas ele ainda vai ser um cobrador de impostos, apesar dele se propor a vender boa parte dos seus bens e doar aos pobres e restituir aquilo que ele pegou indevidamente das outras pessoas. Na prática da casa espírita, nós vamos encontrar exatamente isso aqui, gente. Indivíduos que vão sozinhos carregar um imenso trabalho, outros que vão fazer um trabalho razoável e outros que não querem se envolver muito, frequentam, estão aprendendo, estão se melhorando, estão se transformando, estão ajudando seus familiares, seus amigos, as pessoas com quem convivem, mas ainda não estão naquele envolvimento maior. São esses 3 círculos concêntricos que nós colocamos aqui dos discípulos de Jesus. A busca dessa perfeição em um mundo de transição é um processo complicadíssimo, mas ele é uma mensagem extremamente atual e necessária no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos cheios de distrações, né? Já somos, por natureza, indivíduos que trazemos do passado uma série de fatores condicionantes que nos afastam, às vezes, do caminho espiritual, apesar de conhecermos, por revelações ao longo dos tempos, muito dessas verdades espirituais. Nos dias de hoje, as distrações são muitas que nos tiram desse caminho. Então, isso nós temos que ficar muito atentos. E dentro dessas distrações que nós temos, e não são só distrações, são aflições mentais, aflições psicológicas, emocionais, como a depressão, como a obsessão,
né, que não chama nem de uma aflição, ela produz uma aflição mental, mas ela é um problema de natureza muito espiritual. Mas você tem a depressão, você tem a ansiedade, você tem a síndrome do pânico, você tem um monte de problemas que estão surgindo, que as pessoas estão tendo uma série de fobias, né, que se manifestam, são neuroses, processos neuróticos surgindo e que são muito dolorosos para a criatura e são colheitas do nosso passado, mas é um pouco também do desequilíbrio do nosso planeta nesse momento tumultuado de transição planetária. Tumultuado, que nós falamos assim, nós acabamos tumultuando as coisas, mas a evolução está acontecendo. A questão é saber em que ponto nós vamos nos colocar dentro desse processo. E aí, a questão-chave que se coloca é o seguinte: nós estamos aí com o nosso tempo já chegando no nosso limite, nós vamos sintetizar aqui bem rápido 3 pontos que precisam ser bem considerados nesse caminho dessa perfeição relativa e possível dentro das nossas possibilidades de trabalho, de transformação. A primeira é reconhecer que somos espíritos, somos espíritos que estamos num determinado ponto da jornada, né? E estamos na Terra por uma razão. Quer dizer, reconhecer esse processo, que nós estamos na Terra por alguma razão, é fundamental. E nós estamos num determinado ponto da jornada. Nós não vamos ser um Divaldo, nós não vamos ser um Chico Xavier nessa encarnação, talvez até se nós nos esforçássemos extraordinariamente, conseguíssemos ser, mas é pouco provável que conseguíssemos isso. Então, nós temos que entender que existem espíritos que estão lá na frente, existem espíritos que estão mais atrasados do que nós, existem espíritos que estão no nível mais ou menos próximo a nós, mas não são iguais a nós. Eles têm coisas que eles se destacam do ponto de vista positivo, tem coisas negativas que eles são piores do que nós, mas nós também temos coisas negativas que somos piores do que eles, assim como temos coisas positivas, do ponto de vista da lei divina, que nós estamos um pouquinho mais à frente. Por isso, esse entendimento entre todas as pessoas produz esse processo de melhoria. Temos que reconhecer, além do fato de que estamos aqui por uma razão e que temos um determinado nível evolutivo, que nós estamos sujeitos a influências internas e externas, né? Influências externas de encarnados e desencarnados. E essas influências que nós recebemos externas, especialmente nesse primeiro momento, as influências externas, são as intuições espirituais, que podem vir dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, mas também podem vir de espíritos pouco esclarecidos. Então, nós precisamos estar muito vigilantes em relação a isso. A oração aí é fundamental, a reflexão, o estudo é fundamental, a leitura espírita é fundamental, a leitura do Evangelho. E as influências humanas também, dos encarnados, porque e não é só a influência do que conversamos com as pessoas, a influência daquilo que ouvimos e recebemos aí pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, de uma forma geral, pelos jornais. Todas as influências que nos chegam, elas são fatores que nos influenciam de alguma forma. Estamos sujeitos, elas podem nos equilibrar e nos desequilibrar. Terceira, reconhecer que recebemos influências internas do nosso subconsciente, resultados de vidas passadas, vidas anteriores, né? E elas são fatores condicionantes. Então, nós temos que entender esses fatores condicionantes. Muitas das nossas... Eu nasço com uma tendência à depressão, eu nasço com uma tendência à fobia, eu nasço com uma tendência terrível de ansiedade, desde cedo manifesto isso. Muitas das vezes eu trago isso de vidas passadas. Então, esse elemento é importante, precisa ser reconhecido para que eu compreenda e compreenda a mim mesmo. Então, esses 3 conjuntos de materiais, reconhecer o nosso papel aqui na Terra, reconhecer que nós estamos em um determinado nível evolutivo. Esse é o primeiro ponto, né? Reconhecer as influências externas que recebemos de espíritos e de encarnados. Então, se eu estou identificando influências negativas de alguém com quem eu convivo, talvez seja melhor me afastar. Se isso está me prejudicando, se isso está me levando para um caminho errado. E as influências espirituais, fundamental manter vigilância e oração, porque no mundo de transição, onde nós temos aí tantos elementos de perturbação acontecendo, nós temos que ficar muito atentos. E
os fatores que trazemos no nosso inconsciente e que são fatores condicionantes que precisamos conhecer e trabalhar para transformá-los. Tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos, motivados pelo nosso consciente, pela nossa vontade, ela vai sendo jogada para dentro, vai para o subconsciente e promove a transformação que precisamos. Então, para nós encerrarmos nossa palestra, fica nosso alerta na busca do sede perfeitos, vigilância e oração, né? Estudo, reflexão e procurar nos manter na prática do bem, seguindo os ensinamentos do Evangelho, seguindo os ensinamentos da doutrina espírita. Então, desejamos aí a todos muita felicidade, muita força e muita determinação na busca dessa transformação, buscando a transformação espiritual e a perfeição relativa dentro dessa nossa evolução. Muito obrigado, queridos irmãos. A seguir, Elos que Unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que buscam auxílio na casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Neste momento, recebemos a falange indiana, comandada pelo espírito Arthur. Essa falange não incorpora e atua na fluidificação das águas e na purificação dos ambientes. Então, estejamos em posição confortável para receber as bênçãos trazidas por esses espíritos de luz.
Nossa irmã Ângela Margarida fará a prece de encerramento. Agradecidos pelos ensinamentos recebidos nesta noite, cabe a nós, com disciplina e boa vontade, colocá-los em prática em nossa vida. Boa noite a todos, até a próxima quarta-feira. Estamos terminando mais um encontro e desde já convoco a todos para a próxima reunião que acontecerá no dia 11 de agosto de 2021, como de costume, numa quarta-feira. Que a caridade, o amor e a fé sejam sempre diretrizes em nossas vidas. Boa noite.